Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 9 de outubro, agora na Espanha, 10 horas e 35 minutos, no Brasil, 5h35 da manhã. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a BTC tá pesada, em que pese essa dificuldade de romper o patamar de 64,478 foi o último topozinho. Eu tenho para mim que a gente está vivenciando uma acumulação que vai redundar num movimento muito violento. Aqui no 4 horas, em que pese esse peso da BTC, que passou os últimos, vamos ver quantos candles vendedores aqui no 4 horas ela desenhou, 14 barras no 4 horas abaixo da VWAP semanal, ela tem desenhado fundos ascendentes. Aqui no 6 horas essa movimentação está mais clara. Depois que a gente estressou 64,478, a BTC basicamente lambeu novamente a base dessa grande canaleta virtual de alta. Isso aqui invariavelmente vai redundar num estresse da aresta superior. Só que tem um sentimento no mercado que está me intrigando, até pela quantidade de influencers americanos dizendo que o mercado pode eventualmente entrar numa congestão mais longa. Essa sensação estranha que não antecedeu os bull runs anteriores, há um verdadeiro impasse entre muitos influencers sobre uma pernada espasmódica mais ampla para romper e desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Há uma clara desconexão entre influencers, não só no Brasil, mas no mundo, mas é uma sensação estranha. Isso se reflete também no índice do medo e da ganância. Eu vou botar aqui o Fear and Greed aqui. Tá 42, tá entrando ali na zona da neutralidade, mas com bem mais da metade dos entusiastas criptográficos pessimistas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando há essa incerteza sobre acerca de um eventual movimento impulsivo que desenharia uma nova máxima de todos os tempos, isso se reflete primeiramente lá no mercado de futuros perpétuos, porque aí tem muito mais gente alavancada no sentido short do que no sentido long. Isso alimenta um combustível que vai fazer a BTC carcomer aquela quantidade brutal de ordens de vendas e aí romper para uma nova máxima de todos os tempos. Mas há outros fatores me intrigando e que sustentam um movimento de alta no curto prazo. O primeiro, a gente testou aqui a média móvel de 200 períodos, recuou. Num primeiro momento é normal recuar, já que a MM200 é uma resistência brutal. A gente recuou. Na segunda, terceira tentativa, a gente pode facilmente romper. O segundo é que há quase 2 bilhões e meio de dólares de alavancados no sentido short. Isso aqui são a garantia dos shortados. E só há 36 milhões de dólares em alavancados no sentido long. Ou seja, há muito mais combustível para liquidar e fechar as operações liquidando com fechamento a mercado, ou seja, agredindo o book no sentido comprador, do que no sentido comprador, ou seja, liquidando os shortados, do que no sentido vendedor, numa eventual liquidação de super alavancados no sentido long. Ou seja, os super alavancados no sentido short estão com os seus 2,5 bi de garantias ali prontos para serem torrados, para agredir o book no sentido comprador, liquidando as operações super alavancadas no sentido vendedor. Mas não é só isso. Esse sentimento pessimista que tá vigorando, que está prevalecendo nesse exato momento, é associado a meme coins bombando. Não tem como negar que as meme coins continuam sendo o viés desse meme super cycle, como alguns youtubers americanos estão dando conta. Há uma clara rotação de sentimento pessimista e otimista. É só ver o Fear and Greed, que ora avança para 50, ora recua de volta para 40 ou 36. Há um medo geopolítico por trás de tudo isso. Gente, parem para pensar. Esse é o cenário perfeito para uma pernada impulsiva mais agressiva.
Porque os mercados de renda variável, eles não ficam, eles não vendem certezas, eles vendem incerteza. Agora, se todo o mercado, TradeFi, Nasdaq, Dow Jones, S&P, ouro, petróleo, se todo mundo das finanças tradicionais já está desenhando máximas de todos os tempos, agora até o mercado chinês subiu 40% nos últimos 15 dias por conta da flexibilização chinesa, associado à flexibilização americana. Meus amigos, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto com o dólar ameaçando mais um tombo, o DXY basicamente não consegue avançar dessa LT para cima dessa LTA, que já foi um suporte e agora é a mais brutal resistência do dólar. Quando o dólar começar a cair, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados na BTC e no mundo cripto, porque essa fuga descendente para o DXY vai desenhar uma bela fuga ascendente para a BTC em direção a 109, 111 mil dólares. No gráfico de 15 minutos, a gente segue dando vigência a uma cunha. Tem muita gente achando que a BTC está desenhando um viés de baixa. Eu não sei onde essas pessoas enxergam um viés de baixa com fundos claramente ascendentes. Não tem como negar que aqui no 15 minutos, cada agulhada da BTC é ascendente em relação à anterior. Então eu sinceramente não vejo viés de baixa numa acumulação em que os fundos claramente estão ascendentes, os topos estão flat. Isso aqui para análise técnica é um padrão altista. Facilmente a BTC poderia explodir para cima de 64 e dar andamento àquele rompimento que levaria ela para 109 mil, 111 mil dólares. Ou seja, o sujeito estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento é uma insanidade. E outra, já foi demonstrado tanto na agulhada do dia 5 de agosto, quanto na agulhada do dia 6 de setembro, quanto na última agulhada de 3 de outubro, que foi o ataque iraniano com 200 mísseis balísticos contra Israel, onde a BTC bateu ali ligeiramente abaixo de 60 mil, bateu 59.828, já foi provado nessas 3 últimas agulhadas que a Bitcoin não tem força para cair. Gente, qualquer narrativa... E outra, já se esgotaram as narrativas vendedoras. A Alemanha não tem mais Bitcoin para vender. A BitMEX, a MTGOX, não tem mais BTC para distribuir nos próximos 12 meses. Os Estados Unidos pararam de movimentar as suas bitcoins lá da Silk Road. O saldo em bitcoin dos americanos continua acima de 200 mil bitcoins. Agora, as notícias internacionais dão conta de que a Ucrânia poderia aceitar uma perda relevante do seu território e sentar para conversar com os russos. Os proxies iranianos estão sendo extintos. Daqui a pouco só vai sobrar mesmo Irã e Israel. O Hamas já está praticamente extinto. Agora os israelis entraram por solo para fazer o rescaldo da liderança do Hezbollah. Os Houthis estão sendo bombardeados. Daqui a pouco não haverá mais proxies iranianos. Vai sobrar só Irã e Israel. Para Israel não interessa atacar o Irã. Pelo menos nesse atual estado global geopolítico. Ou seja, daqui a pouco o mundo volta a ter paz, o cheiro de flores nas ruas vai começar a aparecer, Nasdaq já está desenhando uma máxima histórica, Dow Jones já desenhou um all-time high, o ouro já desenhou um all-time high, o petróleo está desenhando máximas históricas, só falta mesmo a BTC. E aí o sujeito, quando entrar na BTC lá em 109, 111 mil dólares, vai reclamar que o mundo cripto é violento, porque o suposto cripto influencer que ele segue mandou ele vender o medo extremo. Aí a BTC bate 109, 111 mil dólares, ele vai comprar a ganância extrema e reclama que o mundo cripto é violento. Lógico, ele vai embarcar logo no topo da onda 3, vem uma onda 4 que vai derrubar a BTC de 111 mil para 88, aí ele desiste de novo do mundo cripto. Meus amigos, comprem o medo e vendam a ganância. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. O que vem por aí será lembrado
como a maior transferência de riqueza desse século. Eu tô avisando. Gente, na Seara Fática, o documentário da HBO é motivo de chacota e piada. O documentário da HBO nomeou nada mais, nada menos como sendo Satoshi Nakamoto Peter Todd, que era outro entusiasta da tecnologia blockchain, que interagia com o Ralph Finney, que interagia com o Nick Szabo. E olha o argumento que o diretor, o Roebuck, o raciocínio que ele usou para dizer que o Peter Todd seria o Satoshi Nakamoto. Ele teria tweetado lá nos idos de 2011, 2012, numa época, o Todd teria tweetado: eu fui o ser humano que mais sacrificou bitcoins em favor do aprimoramento da rede. Gente, eu tô falando de uma época... O primeiro bloco da Bitcoin foi minerado em janeiro de 2009. Para quem não sabe, a Bitcoin foi uma reação de alguns entusiastas da tecnologia blockchain contra aquela impressão desenfreada de trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro americano da crise do subprime. Criaram-se vários grupos de discussão. Nesses grupos, eles aprimoraram o código-fonte da BTC, que é um código aberto. E o Peter Todd, ele teria tweetado naquela época que foi o ser humano que mais sacrificou BTCs em prol do aprimoramento da rede. Só que eu tô falando de uma época em que, se você deixasse o seu notebook ligado... Então, o primeiro bloco da BTC foi minerado em janeiro de 2009. O primeiro halving da BTC aconteceu no dia 28 de novembro de 2012. Eu tô falando de uma época em que cada bloco rendia 50 bitcoins a cada 10 minutos. Só que não havia milhões de mineradores como agora. Eram só dezenas, ou seja, se tu deixasse teu notebook em 2010 ligado o dia inteiro, com um processador mais panga que o Pentium, com 128 MB de RAM, hoje qualquer notebook em qualquer supermercado tem um i9 rodando de processador, tem um memória RAM de 8 GB. Eu tô falando de uma época em que a RAM era 128 MB, o processador era pior que um Pentium. Se você deixasse o seu notebook ligado o dia inteiro, você ganhava 50, 60 BTCs por dia. A cada 10 minutos, cada bloco pagava de reward 50 BTCs. Então, aí o sujeito, só por ter tweetado, dizendo que já entregou para o aprimoramento da rede milhares de BTC. Gente, milhares de BTC rendiam 5 notebooks ligados full time nessa época. Então é um argumento completamente bizarro e desconectado da realidade da época. Um sujeito desse facilmente hoje teria 30, 40, 50 ou 100 mil BTCs. Porque qualquer um que deixasse o notebook ligado o dia inteiro ganhava 50, 60 BTCs por dia. Aí a revelação de que o Satoshi Nakamoto seria o Peter Todd tá rendendo chacota nas redes. Basicamente, o documentário é a grande meme do dia, porque visivelmente o diretor ou não consegue entender a realidade da época, onde uma Bitcoin custava 4 dólares, 5 dólares, e qualquer um conseguia ganhar 50, 60 Bitcoins, deixando notebooks ligados com um processador menor que o Pentium naquela época. Ele não consegue entender. Acho que nem era 5 dólares. Nessa época, 2010, uma Bitcoin era 2 dólares ou 1 dólar. Mas enfim, não importa. O fato é que é uma bizarrice esse documentário. Eu vou assistir só para desencargo. Mas dizer que o Peter Todd seria o Satoshi Nakamoto tirou toda a credibilidade. E um indicador muito importante, que é o percentual de holders com perda não realizada. Ou seja, gente, esse indicador, o UTXO, ele é o Unspent Transaction Output in Loss. É a quantidade de holders de BTC no prejuízo. Quando a BTC, só para explicar para os senhores como funciona esse indicador, quando a Bitcoin desenha uma nova máxima de todos os tempos, se a Bitcoin explodisse agora, nesse momento, para 74 mil dólares, seria uma nova máxima de todos os tempos. 100% dos holders estariam no lucro. Aí a BTC começa a cair, de 74 vai para 70, para 68, para 69,
O percentual de holders no prejuízo, ou seja, em perda não realizada, vai aumentando. Esse indicador é poderosíssimo. É o UTXO, que basicamente mede o percentual de holders de BTC no prejuízo. A gente acabou de bater 20%. Ontem estava 18,9%, mas eu já olhei na TradingView, já bateu 20%. Toda vez que num bull run o percentual de holders no prejuízo ultrapassa 20%, é o gatilho para desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Isso foi respeitado nos ciclos de 2012, 2017, 2018, 2020 e 2021. A gente acabou de perder, a gente acabou de ultrapassar 20%. E outra, gente, esse indicador é o mais poderoso para indicar o fundo e o topo de um ciclo. Olha aqui, quando o percentual de holders em perdas não realizadas ultrapassa 45%, olha aqui o fundo alcançado, né, nesse inverno cripto. Foi exatamente aqui, onde a BTC bateu 15.400 e pouquinho, ó. E o percentual de holders em perdas não realizadas ultrapassou 45%. Aqui também é o indicador mais poderoso para identificar início de tração parabólica, topos e fundos. Eu uso esse indicador para começar o meu desembarque. Então, resumindo em miúdos, num bull run, passou de 20%, é o gatilho para a gente startar uma pernada de alta. Fica para reflexão de cada um. E eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, o Departamento de Justiça norte-americano considera desmembrar a gigante Alphabet Google. Segundo essa reportagem da Reuters, especialistas do departamento estão considerando obrigar a Alphabet Google, por meio de um tribunal norte-americano, entrar com uma ação contra o Google para eventualmente desmembrar o negócio da holding. Ou seja, eles controlam os navegadores, o Google Chrome, o operacional Android nos smartphones, enfim. Eles estão considerando que isso seria não estaria em consonância com o princípio constitucional da livre concorrência. Enfim, e a maior operação de evacuação dos últimos tempos. Mais de 1 milhão de pessoas receberam ordem de evacuação do oeste da Flórida. O furacão Milton já está em categoria 5 e deve bater nas próximas 12 horas a costa da Flórida, ali na região de Tampa. Gente, provavelmente vai ser uma das maiores tragédias climáticas ambientais dos últimos anos, porque o furacão não para de aumentar, o diâmetro dele já é quase a extensão lateral da península da Flórida. É um gigante que está se aproximando. Eu recomendo fortemente que quem vive ali no oeste, na região de Tampa, de Sarasota a Tampa, tem que evacuar. Sim ou sim, não tem jeito. A prefeita de Tampa disse em claro e bom som na plataforma X: quem não sair vai morrer. Eles estão esperando uma coluna de água de 5 metros de chuva, no mínimo. Ou seja, é bizarro o que está prestes a acontecer na Flórida. E o Hezbollah seguiu a madrugada toda atacando Israel com foguetes. Israel iniciou a operação em terra naquela região. Enfim, Israel está repetindo o que fez na região da faixa de Gaza. Gente, o mundo está virado num literal apocalipse Mad Max, num cenário apocalíptico Mad Max. A BTC aqui claramente sentiu o peso resistencial da MM200, mas não tem como negar que no 6 horas, no 4 horas e no diário a gente tá caminhando aos trancos e barrancos, mas a gente tá caminhando com fundos ascendentes em direção a 66. Se romper 66, 67, a gente sabe o que vai acontecer. A BTC facilmente vai buscar o patamar de 70 mil, que seria a aresta superior dessa acumulação mais ampla. Vai ficar entre 70 e 73,777. Tá bom? Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Solana, Avax, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.